Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Aqueles que acharam, digam amém. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Assim diz a santa palavra de Deus. Levantando-se Jesus, foi dali para um território da Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Aproximou-se alguns fariseus e experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiá-la. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso deixará um homem o seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhe disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ele repudiar o seu marido e casar com outro, e se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete também adultério. Amém, meus irmãos? Curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra lida. Pedimos que o Senhor me ajude mais uma vez na exposição da tua palavra e que o Senhor mais uma vez abra os nossos olhos para que possamos ouvir a tua voz. Torne claro, Senhor, mais uma vez, por meio da tua misericórdia e graça, torne claro para nós mais uma vez a tua palavra. E que o Senhor desvende os nossos olhos. E que o Senhor nos dê a graça de sairmos daqui edificados por meio da tua palavra. Essa é a minha oração, por meio de Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, não é comum em uma noite, essa é a minha tese já no começo, pregar sobre divórcio. Não é comum. Ninguém nunca se levanta para pregar no domingo e diz assim: eu vou pregar sobre divórcio. Não. Nenhum pregador deseja tocar em assuntos como esse, muito embora eles sejam bíblicos. Mas o que nos conforta é porque nós estamos expondo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se nós estamos expondo o Evangelho de Marcos, o nosso dever como pregador é pregar todo o conselho de Deus que está no Evangelho de Marcos. E muitas vezes nós vamos nos deparar com um tema como esse. Muitas vezes vamos nos deparar com temas complexos. Mas é dever do expositor da palavra pregar aquilo que a Bíblia está lhe mostrando. Então eu fico muito tranquilo, porque quem prega de forma expositiva não prega uma mensagem de carapuça. Prega aquilo que está vindo. Eu me lembro que uma vez alguém falou para um pastor que ele deveria pregar sobre agiota. E ele disse: mas eu não posso pregar sobre agiota porque o texto não está falando de agiota. Não, o senhor tem que pregar sobre agiota porque tem uma trilha de gente aqui que fica não só envolvido com agiotagem, mas fica pedindo dinheiro a agiota.
começaram a denunciar o pecado. O pastor, não posso estar mandando recado, porque essa era a ideia. O texto não fala, mas manda o recado. O texto não fala, mas diga, solta assim, só um negocinho, porque aí o povo vai se orientar. E o pastor não pregava sobre a prática de agiotagem. Depois de 3 anos, quando a pessoa já estava esquecida, o pastor estava expondo alguns textos no Velho Testamento e, caiu o texto para falar sobre agiotagem. Então, nós não escolhemos textos para pregar, o Senhor é quem vai nos dando graça. Esse é um tema que nós vamos estar discutindo aqui. O nosso tema é divórcio e novo casamento. Não temos condições de esgotar esse tema, porque eu penso que ele é muito bem trabalhado no capítulo 7 de 1 Coríntios. Quem sabe um dia o Senhor nos dará graça de quando estivermos expondo o livro de Coríntios, a gente chegue lá no capítulo número 7 e volte de novo para a problemática do divórcio e o novo casamento. Vamos nos contentar com aquilo que Marcos está nos concedendo aqui. Eu penso que é uma porção muito objetiva e profunda e podemos extrair algumas verdades com base nesse texto. Mas eu quero que vocês não percam de forma alguma a tese primária, se assim eu posso dizer, desse evangelho. Todas as vezes que eu me voltar para algum texto de Marcos e eu perceber um tema tão profundo e muitas vezes tão complexo como esse aqui, eu preciso me lembrar urgentemente qual é a tese primária desse evangelho de Marcos. Qual é a finalidade que Marcos está escrevendo esse evangelho aqui. Bom, eu vou repetir porque eu já disse várias vezes a vocês. A tese de Marcos aqui é que ele está falando sobre o senhorio de Cristo sobre a igreja. Ele está a todo momento provando aqui aos seus leitores que o Senhor não é César. Lembre-se, ele está escrevendo para um público gentil, um público que possivelmente, na sua grande maioria, tem sua cidadania romana. Então ele está provando que o Senhor não é César, não é um homem. E, consequentemente, o Senhor da igreja não é o Estado. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que quando nos deparamos com um tema como esse, eu estou dizendo que o Senhor da nossa casa também não é César, muito embora ele não exista. Mas eu posso filosofar aqui e dizer que o Senhor da nossa casa não são as filosofias deste mundo e nem é o Estado que tenta ditar como deve ser o padrão da nossa família. Não. O Senhor não é as filosofias e nem o Estado. O Senhor da nossa família, ou o Senhor do nosso casamento, é Cristo. Amém, meus irmãos? É preciso deixar isso bem claro. Porque quando eu entrar nesses textos aqui, vai ficar claro de que as respostas que Cristo vai dar, as respostas que Cristo ele vai dar aqui para essas indagações, são com base naquilo que Cristo pensa sobre o que é uma instituição de casamento. Então, isso precisa deixar bem claro, muito bem claro. Mas também é preciso esclarecer, antes de expor esse texto, de que muitos divórcios, já que é o tema desse capítulo, muitos divórcios acontecem porque os casais não entendem e não crêem no que Deus ensina sobre o casamento. Não entendem e não crêem no que Deus ensina sobre casamento. Há um teólogo chamado J. Adams. Ele diz, abre aspas, que o estudo sobre o casamento é a estrada que abre o horizonte para o estudo sobre o divórcio. Logo, escuta isso aqui. Casamento, ele nasceu no céu, viu? Amém, meus irmãos? O casamento nasceu no céu, não na terra. O casamento não é uma instituição terrena. O casamento é uma instituição divina. Família é uma instituição divina. O casamento nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. O casamento é a expressão do amor de Deus, não fruto dos desejos dos homens. O casamento é a pedra fundamental, preste atenção, o casamento é a pedra fundamental da sociedade humana.
Eu vou mais longe e eu digo que a família, o casamento, é a célula-mãe de toda a sociedade. Dela o quê? Da família ou do casamento, depende de todas as outras instituições. Até mesmo a igreja está totalmente relacionada e ligada ao casamento. A igreja é aquilo que são as famílias que a compõem. Eu estou afirmando que o casamento é um relacionamento profundo que demanda abandono de outros relacionamentos. Em outras palavras, casamento é coisa séria. Ele não é um fim em si mesmo. Casamento, ele não se resume em si mesmo. O verdadeiro casamento bíblico, ele aponta para outro casamento. Que casamento é esse? De Cristo com a sua igreja. Todo casamento deve refletir o grande casamento, o ápice desse casamento, que é Cristo com a sua igreja. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que esse tema aqui, sobre o divórcio e o novo casamento, no Evangelho de Marcos, surgiu quando Jesus estava ensinando aos discípulos. Isso está no verso número 1. Jesus estava ensinando, era sempre costume de Jesus ensinar. E é muito interessante que o texto vai dizer que tinha muitas pessoas ali. Várias pessoas estavam, de certa forma, ouvindo o ensinamento de Cristo. E o verso número 1 nos informa de que tinha muitas pessoas, só que no verso número 2, a pergunta não vem com base no que possivelmente Jesus estava ensinando. A pergunta que esses fariseus vão fazer aqui não é que Jesus estava tocando em alguns assuntos sobre casamento naquela época, não. É muito possível que Jesus estava nem abordando sobre casamento. Eram perguntas para pegar em Cristo, eram perguntas para acusar o próprio Cristo. Eles fizeram a pergunta com uma ideia errada sobre o tema do casamento. Então, quando olhamos para esse texto, já que ele fala de divórcio e novo casamento, qual é a primeira coisa que nós podemos extrair desse texto aí? Você está com a Bíblia aberta? A primeira coisa é que eles fizeram uma pergunta com segundas intenções para com Cristo e sobre o tema em questão. Está aí no verso número 2, não é isso? Aproximaram-se alguns fariseus e o que é que o texto vai dizer, gente? O experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Eles estão querendo experimentar, pegar Cristo. Note que eles queriam colocar Cristo em maus lençóis. O que está por trás dessa pergunta aqui? Algumas questões. Por exemplo, eles queriam, com essa pergunta, colocar Cristo contra Herodes, que era a autoridade daquele local. Aí você diz, Herodes? O que Herodes tem a ver? Não sei se vocês lembram, mas foi justamente nessa região aqui que João Batista foi preso e degolado por denunciar um divórcio ilegal e um casamento ilícito que Herodes tinha com a sua cunhada Herodias. É muito interessante porque a gente perde de vista, né, o verso número 1, porque o verso número 1 vai dizer que o território era da Judeia, além do Jordão, e os fariseus fizeram uma pergunta justamente para Cristo. O que tinha aqui nesse território? O que tinha aqui nessa região? Essa região era governada ou liderada por Herodes. E Herodes tinha acabado de matar João Batista, porque João Batista denunciou um divórcio. E denunciou não só o divórcio, mas denunciou um adultério, que ele estava se deitando com a sua cunhada e por si só querendo se casar com essa mulher. Qual é a intenção dessa pergunta? Os fariseus queriam que Jesus tivesse a mesma postura de João. Qual foi a postura de João? Denunciar o pecado. Ele queria que ele tivesse a mesma postura de João. E por que ele queria que Jesus tivesse a mesma postura de João? Não é que os fariseus queriam que Jesus denunciasse o pecado. Não, os fariseus queriam que Jesus morresse do mesmo jeito que João. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Estão dando para entender? Essa é a tese e essa é a interpretação daqui do texto. Mas, se você acha que era somente isso que estava por trás da pergunta, tem mais. Eles queriam colocar Jesus não contra Herodes, mas queriam colocar Jesus contra Moisés. Porque eles vão dizer mesmo assim,
O que diz a lei? Aí ele vai dizer, Moisés estava dando carta de divórcio. Tu não dá não, varão? Moisés faz isso com base na lei. Tu não segue a lei, não? Aí, é muito interessante. Porque se Jesus dissesse aqui, é lícito um homem deixar a sua mulher. É lícito deixar a sua mulher. Então, ele afrouxaria o ensino de Moisés sobre divórcio. Mas Mateus registra uma pergunta com acréscimo, no mesmo texto. Nós estamos aqui no texto de Marcos, e Mateus capítulo 19, do verso 1 até o verso 2, 19, verso 3 ao verso 12, Mateus vai dar um acréscimo para a pergunta. Ele vai dizer o seguinte: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Marcos não coloca essa expressão. Mateus ele vai dizer: é lícito eu deixar minha mulher por qualquer coisa? Por qualquer coisa. Moisés havia ensinado que se um homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher, deveria descartá-la. Moisés ensinou isso bem claro, que se ele visse alguma coisa indecente nessa mulher, ele deveria dar carta de divórcio, ele deveria lavrar, ele deveria repudiar essa mulher. Onde é que está isso? Já que é Moisés que disse isso. Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Olha o que é que diz. Deuteronômio 24, 1 diz: se o homem se casar com uma mulher e depois não quiser mais, por encontrar nela algo que reprova, em outras traduções é algo indecente, ele escreverá à mulher uma certidão de divórcio, entregará a ela essa certidão e o mandará embora. O que é indecência aqui no texto? Ou algo que reprova? Indecência aqui é mais ou menos o seguinte, presta atenção aqui, que vai ficar bem claro. O que é uma indecência? Um camarada decidiu casar com uma menina. Ele decidiu casar com essa menina, e aí a menina disse para mim assim: olha, eu sou uma pessoa que preservei a minha castidade, eu nunca toquei em homem nenhum, eu sou uma mulher virgem. Essa é a questão. E eu quero me casar com você. Um homem acreditou nisso. No dia da lua de mel, ele percebeu que essa mulher não tinha, sobre hipótese alguma, essa verdade nos seus lábios. Na verdade, ela já tinha se deitado e já tinha tido relações com várias pessoas. Essa é a descrição indecente. Essa lua de mel deixou de ser mel e virou uma lua amarga. O texto diz que, nesse contexto, Moisés aqui estava liberando carta de divórcio para situação como essa. Mas aqui nesse texto, existiam outros problemas também aqui. Ele não só queria colocar Jesus contra Moisés e contra Herodes, mas aqui existia dois tipos de escola sobre compreensão de casamento. Existia um homem chamado Hilel. Ele liderava uma escola liberal e o mesmo ensinava que um homem poderia se separar da sua esposa, e os motivos são os mais diversos. Sabe quais são os motivos que ele poderia se separar da esposa? Esse camarada ensinava abertamente naquela época. Qual era o motivo que tinha para se separar? Primeiro, se a mulher queimar um jantar. Queimou, separa. Dá certo não. Mulher que queima jantar, não presta para estar casada não. Segunda coisa, falar alto com o marido. Se falar alto com o marido, também, não presta não, tem que separar também. Outra coisa, ou se o seu marido encontrasse uma mulher mais interessante, encontrou uma mulher mais interessante, então não fica com ela não, fica com outro. Veja, quem é que diz isso? Hilel. Hilel dizia isso há não sei quantos anos atrás, naquela época. Parece que não é muito diferente de hoje não, né? Quais são os motivos que as pessoas se separam hoje? O mais popular, sabe o que é? Acabou o amor. Eu não amo mais. Eu não tenho mais aquele amor, sabe, aquele apego. Acabou, aí eu me separo. Com coisas banais. Hilel ensinava isso. Esse camarada aqui não tinha base bíblica nenhuma para ensinar isso. Outro camarada, outro homem, que também ensinava sobre casamento, era um homem chamado Shammai.
E, por sua vez, ele liderava uma escola não liberal, mas conservadora daquela época. Ele acreditava que o divórcio só poderia ser dado em caso do marido encontrar na mulher alguma coisa indecente. E não para por aí. Eu estou dizendo que a pergunta ela tem como finalidade não só colocar Jesus contra Moisés e contra Herodes, mas colocar Jesus contra o povo. O povo que era a favor do casamento e o povo que amava Moisés e a lei. Porém, o ponto aqui é que existia uma falta de conhecimento sobre casamento. E esse é o grande problema de muitas famílias. O problema não são casamentos sendo desfeitos. O problema não são os índices de divórcio, que, pasmem, as pessoas que mais se divorciam são os crentes. O povo aí do mundo não está se divorciando. Quem se divorcia são os crentes. Os crentes já se casam pensando em se divorciar. Ou os crentes já pensam no casamento, mas já pensam pensando em se divorciar. Da onde é que vem esse conceito? É um conceito antibíblico. E é por isso que precisamos meditar mais sobre a temática do casamento. Muitas pessoas acham que precisam procurar um casamento perfeito. Ou como diz, como é aquele cantor lá que fala de almas gêmeas? Fábio Júnior. Como diz Fábio Júnior, eu preciso achar a minha alma gêmea. Eu preciso achar a pessoa perfeita. Casamento, para muitos, é uma colônia de férias. Ou que são uma união de duas pessoas iguais e quando percebe que esse conceito está errado, o que é que desejam? Separação. Quando percebe que o casamento não é perfeito, o que é que querem? Separação. Quando percebe que o casamento não é uma colônia de férias, o que é que querem? Separação. Mas a resposta que Jesus dá sobre essa pergunta é qual? Eles perguntam a Jesus. Eles fazem uma pergunta, e no verso número 2 ele vai dizer, é lícito repudiar, e aí Jesus vai dizer no verso 3, e ele lhe respondeu, o que é que vos ordenou Moisés? É muito interessante que Jesus, antes de responder sobre o que é que ele pensa sobre o casamento, ele diz, Moisés pensa o que sobre isso? E aí quando ele pergunta, o que é que Moisés ordenou? Aí no verso 4 vai dizer, tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Moisés estava dando carta de divórcio. Aí Jesus, eu sei porque Moisés estava dando carta de divórcio. Então, qual é a resposta agora que Jesus vai dar? Eu estou no meu segundo ponto. Jesus vai dar uma resposta com base naquilo sobre o que ele pensa acerca da família. E por que ele vai dar uma resposta sobre aquilo que ele pensa sobre família? Por que ele vai dar essa resposta? Porque o Senhor da família, porque o Senhor do casamento, porque o Senhor dos nossos relacionamentos é Ele e mais ninguém. A resposta dele está no verso número 3 e no verso de número 5. Eles perguntam, né? Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar, verso 4. Aí Jesus vai dizer no verso 5. Mas Jesus lhe respondeu, ele permitiu carta de divórcio por causa da dureza do quê? Ele vos deixou escrito esse mandamento. Agora ele está entrando no cerne da questão. Antes de entrar na resposta de Jesus, é preciso dizer a todos vocês que Jesus é o único, escute, Jesus é o único que tem resposta para o nosso casamento. Jesus é o único que é suficiente para os nossos relacionamentos. Jesus é o único que pode consertar os nossos relacionamentos. Jesus é o único que é modelo para os nossos casamentos. Jesus é o único que é a base para o nosso casamento. Jesus é o único que é o contentamento e a alegria para o nosso casamento. Se você tirar Jesus do seu casamento, você não vai ter nada. Se você colocar Jesus no centro do seu casamento, você vai ter tudo. Ele está querendo dizer aqui que ele é a resposta suficiente para o verdadeiro casamento. Ele é o único que tem solução para os nossos conflitos. Cristo é o único que tem solução para as crises dos nossos relacionamentos conjugais. Se ele é o Senhor da nossa vida, o casamento, a melhor coisa é procurar saber
qual é a vontade dele para o meu casamento. Escuta o que eu vou dizer mais uma vez. Se Cristo é o Senhor da família, e o é, porque a família não é uma instituição humana, a família é uma instituição divina. Se Ele é o Senhor do nosso casamento, a melhor forma é procurar ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa casa. No dia que você, cristão, desenvolver dentro da sua casa práticas que não têm nada a ver com Cristo que instituiu a família, você está entrando em situações extremamente complicadas. Deixe Cristo governar a sua casa, viu? Deixe Cristo ser o Senhor da sua casa. Deixe Cristo dirigir cada detalhe da sua casa. Sabe por quê? Porque nós não sabemos como lidar com as crises da nossa casa. Nós não sabemos como lidar com os problemas da nossa casa. Mas Ele instituiu a família. Ele sabe qual é o melhor para a nossa casa. Ele sabe qual é o melhor para o meu casamento. Ele sabe qual é o melhor para os meus filhos. Porque Ele é o autor dessa instituição chamada casamento. Note que ele faz uma pergunta no verso 3 e a resposta é clara deles no verso 4. Contudo, o Senhor explica qual é a razão que Moisés permitiu o divórcio. E ele permitiu por causa do quê? Dureza do coração. O que é isso? O que é dureza do coração? Pecado, gente. Sabe o que é que o Senhor está querendo dizer aqui? É verdade, Moisés permitiu. Sabe por quê? Porque tem pecado. O coração de vocês está duro. Em outras palavras, sabe o que ele está querendo dizer? É cegueira espiritual. Falta de entendimento profundo sobre casamento. Quando ele diz que é pecado, automaticamente o Senhor está enfatizando que ele não deseja nunca separação. Sabe o que ele está querendo dizer? Que a maioria dos cristãos só se separam porque não querem tratar a dureza do seu coração. Por que existe divórcio? Porque não quer tratar. E qual é o maior remédio? O maior remédio é o quê? Separar-se. Eu não consigo lidar mais. A pessoa não me ouve. A pessoa queimou a comida. Eu não amo mais a pessoa. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando o evangelho vai dizer, mas o remédio é o evangelho. O remédio é você deixar com que o evangelho venha esquadrinhar e tratar toda essa questão. Não, mas eu não quero não. O que é isso? Pecado. O que é isso? É dureza do coração. Quando o Senhor diz que o divórcio é dado por causa da dureza do coração, sabe qual é que ele está querendo dizer? Eu nunca permiti, aliás, eu nunca ordenei o divórcio. Sabe o que é que ele vai dizer lá no Velho Testamento? Se eu não me engano é em Malaquias. Que ele odeia o divórcio. É suficiente para você? O que é que ele está pensando sobre o divórcio? Ele odeia o divórcio. E sabe o que é que me chama a atenção? É que não dá tempo para a gente ficar fazendo paralelo aqui com o texto de Coríntios. Capítulo 7 de Coríntios. Porque lá no capítulo 7 de Coríntios, Paulo vai dizer que era bom que o povo ficasse como ele. Como é que Paulo era? Solteiro. Paulo diz, seria muito bom que vocês tivessem dom do celibato. Mas se vocês não têm, que vocês que se casem. Agora, vê se vocês têm dom para o casamento. Vê se vocês conseguem lidar com essa situação. O que é que Paulo está querendo dizer? Que o casamento não é para todos. Não são. Não é não. Perdoe aqui o erro aqui no português. Não é que não é. Não são. Casamento não são para todos. Não são para todos. O casamento. E ele está querendo dizer o seguinte. Olha, se você vai casar, então você deve observar quais são as implicações para isso. Ele não concorda com o divórcio. Claro, em algumas exceções, mas eu vou dizer aqui quais são elas. Note algo curioso aqui no texto. Verso 6 até o verso 9. Ele vai dizer outra coisa. Do verso 6 até o verso 9. Olha o que é que diz. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e quem, gente? A mulher.
Por isso, deixará um homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a uma só carne. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe quem? Quando ele diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem, ele está sendo a favor ou contra o divórcio? Contra. Ele está respondendo. E é muito interessante. Ele vai dizer, não separe um homem. Veja, ele está lembrando esse povo, sabe o quê? Que texto é esse que ele está citando aqui? Jesus está citando que texto aqui? Gênesis. Jesus está falando do casamento lá do princípio, em Gênesis. Ele está falando de Adão e Eva. Ora, as palavras são de Moisés. Então, sabe o que Cristo está querendo dizer? Vocês estão me perguntando para que eu fique contra Moisés, e eu estou citando Moisés, porque quem foi que escreveu o livro de João? Ou de Gênesis? Moisés. Eu estou citando Moisés, de maneira que Moisés não pode ficar contra Moisés. Moisés não pode ficar contra Moisés. O casamento para Moisés foi instituído por Deus, não o divórcio. Porque foi Moisés que disse em Gênesis capítulo 2, o que Deus uniu, não separe quem? Um homem. Foi Moisés que disse isso. Mas se Moisés estava dando carta de divórcio naquela época lá, era por causa da dureza do coração. O que ele está querendo dizer? No princípio, quando eu criei a família, não era assim não. Eu não criei a família para que tenha uma ruptura, um desligamento. Casamento agrada a Deus. Amém, meus irmãos? O casamento agrada a Deus, o divórcio não. Deus ama o casamento, mas Ele odeia o divórcio. O divórcio é obra exclusiva do homem. Como é que eu sei? O próprio texto diz, o que Deus uniu não separe quem? Então o divórcio não é uma obra de Deus, é uma obra de quem? Do homem. É uma obra exclusiva do homem. Aqui eu concordo com Hernandes, comentando esse texto. Hernandes Jalop vai dizer, o divórcio só floresce no deserto árido da insensibilidade e da falta de perdão. Pronto, se eu pudesse resumir aqui, o divórcio está aqui. O divórcio só floresce quando nenhum dos dois quer se perdoar. Ele é uma conspiração, diz Hernandes, contra os princípios de Deus. O divórcio é consequência do pecado e não expressão da vontade de Deus. Por isso que Malaquias, capítulo 2, verso 16, vai dizer que Deus odeia o divórcio. Quando eu leio essas palavras de Cristo e do pastor Hernandes, eu entendo que os princípios para o casamento cristão é um ponto fora da curva para um mundo sem padrão. Por quê? Porque quando nós pensamos em casamento, qual é a meta para o casamento? Vamos pensar, o que é que você pensa para o seu casamento? Qual é a meta que você tem para o seu casamento? Veja se você se enquadra nessa meta aqui. Qual é a meta para o casamento? As pessoas dizem assim, bom, o que é que você deseja, né, para o seu casamento? Aí muitos vão dizer assim, eu desejo que o meu casamento seja bem financeiramente. Casamento onde a gente vive uma crise financeira não vai dar certo, né? A gente quer começar já com o pé direito e, se possível, com o pé esquerdo também. Tudo junto. A gente quer ter dinheiro, né? Então, a gente precisa estar muito bem resolvido financeiramente. Qual é a outra coisa, a meta para o seu casamento? Eu tenho que ter uma casa própria, né? Casar sem casa própria não dá certo. Tem que ter uma casa própria. Essa é a meta. Segundo, eu tenho que ter um bom emprego. E, se for possível, eu quero trabalhar para mim. Porque trabalhar para os outros não dá, não. Eu quero ser um empresário. E outra coisa, microempreendedor, não dá, não. Eu quero ser um mega empreendedor. Eu quero logo botar para torar. Eu quero ser assim. Eu quero ter dinheiro. Eu quero ser um empresário. Outros vão dizer mesmo assim, eu quero casar, sabe por quê? Porque eu não aguento ficar só namorando. Ou como diz Paulo, eu não aguento ficar abrasado. Eu quero me casar para ter uma vida sexual ativa. Quando eu estou namorando, eu não posso ter isso. Então, eu quero me casar para ter uma vida sexual ativa. Eu quero dizer que tudo isso é importante, viu, no casamento. Mas não é
a célula principal do casamento. Se você pensa como meta para o seu casamento isso, não é aquilo que a Bíblia descreve. Antes mesmo do seu amor para com a pessoa amada, vem o teu amor para com Deus. Você quer que o teu casamento seja agradável ao Senhor? Aqui vai um conselho. Ame o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Sabe por quê? Porque quando você ama o Senhor de todo o coração, você vai saber lidar com as mazelas do teu esposo e da tua esposa. Você vai perceber que nem ele nem ela são perfeitos. Teu amor para com Deus. Eu estou dizendo que Deus deve ser mais importante do que o casamento. Se ele não for, você está arruinado. Eu recentemente estava num acampamento e eu tive uma palestra sobre casamento. E eu nunca vi aquela palestra. Estava eu, Lula, Arlan, Nidim estava lá, e a gente estava lá, a liderança da igreja, né, masculina estava lá. Eu nunca vi ninguém tratar de casamento como o Douglas Lemon, pastor da igreja presbiteriana, lá de Aldeia, tratou. De muitos pontos que ele tratou sobre casamento, ele disse que devemos fugir da idolatria do casamento. Sabe o que é isso? É quando a gente ama mais a pessoa que está do nosso lado do que a Deus. Facilmente nós podemos idolatrar o nosso casamento. Facilmente nós podemos achar que nós não podemos viver sem o meu amado e sem a minha amada. Facilmente. A gente arranca os cabelos. A gente diz, não, como é que eu vou viver sem o meu amado? Como é que eu vou viver sem a minha amada? O que vai ser de mim sem fulano e sem cicrano? Quando você diz isso, sabe o que é que você está fazendo? Sutilmente, você está colocando seu amado e a sua amada acima de Deus. Não faça isso. Isso é idolatria. O seu amado e a sua amada devem estar aqui, ó. E Deus deve ser o primeiro lugar de tudo. Você deve se esforçar para amar a Deus acima de tudo. Eu amo a minha esposa. E eu amo a herança e o galardão que a minha esposa me deu, juntamente com Cristo Jesus, que são meus filhos. Amo a minha família, e o Senhor sabe que eu amo a minha família. Mas eu amo muito mais o meu Salvador do que eles. Sabe por quê? Porque eles um dia vão passar. Meus filhos vão crescer e vão casar. A minha esposa vai estar comigo, mas a Bíblia diz que ela vai ficar comigo até que a morte vos separe. E no dia que a morte separar, o que vai ser de mim? Eu continuarei caminhando. Por quê? Porque o objeto principal do meu amor é Cristo Jesus, o meu Senhor. A igreja deve entender essa doutrina. Deus é mais importante do que o casamento. Se Deus estiver no lugar errado do nosso relacionamento ou do nosso casamento, tudo vai dar errado. E o pior vai acontecer. Ouça vocês que são casados e ouça vocês aqui que estão namorando ou que vão casar. Nunca deixe Deus de fora dos relacionamentos de vocês. Eu disse nunca. Sabe por quê? Porque todo relacionamento, ele parte do pressuposto de que a gente quer uma família. E se você deseja uma família, então você deve ouvir piamente os conselhos soberanos de Cristo que estão revelados na Sagrada Escritura. Não tire Cristo do seu relacionamento. Não tire Cristo da sua família. Deixe que Ele seja o centro. Deixe que Ele seja o pastor. Deixe que Ele seja o Senhor. Deixe que Ele seja o Salvador. Mesmo que Ele confronte o teu coração, homem, e diga que você está errado. Mesmo que Ele confronte, mulher, a tua alma e diga que você está errado. Se Ele corrige o meu e o seu casamento, é porque Ele nos ama. Porque Ele não corrige quem não ama. Ele só corrige quem Ele ama. E se Ele está batendo hoje no meu e no seu casamento, alegre-se. Ele não bate no filho dos outros não, viu? Ele só bate em quem é dele. E eu e você somos dele. Somos dele. Não tire Cristo do seu casamento. Agora, se ele estiver no centro da sua casa ou do seu relacionamento, a sua vida e as suas ações serão para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Eu quero finalizar
mesmo sabendo que ainda falta o verso 7 e o verso 12. Ele vai repetir aqui e ele vai ser mais enfático sobre a questão do novo casamento. Eu quero finalizar aqui fazendo com que vocês olhem mais uma vez para o texto no verso 7 até o verso 12. Porque olha o que é que vai dizer. Por isso deixará um homem o seu pai e a sua mãe e uniciar a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Aí, presta atenção, porque esses fariseus aqui e os discípulos, eles são igualzinho a gente. E se você, por alguma razão, não está entendendo a minha mensagem, eu quero convidar você a, quando terminar esse culto aqui, você vir conversar comigo. Sabe por quê? Porque não é isso que diz o verso número 10, eles não entenderam ainda. Olha o que é que diz o verso 10. Em casa, voltaram os discípulos a interrogar sobre o quê? Que assunto? Divórcio e casamento. Eles não entenderam. Aí Jesus vai ser enfático, presta atenção, porque isso aqui não precisa nem de interpretação. Olha o que é que ele vai dizer. E ele disse, Jesus, quem repudiar a sua mulher, ou seja, quem se divorciar por qualquer coisa, tá? Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete o que, gente? Adultério. O que é que ele está querendo dizer aqui? Vamos aqui deixar bem claro. Digamos que eu me acordei amanhã, estou usando como exemplo. Está sendo gravado esse negócio, né, Andy? Então, deixa eu enfatizar aqui que é um exemplo, porque o recorte é que pega. É um exemplo. Digamos que amanhã eu me acorde e olhe para Eric e digo, eu não quero mais você, vou me separar. E aí a igreja conversa, todo mundo conversa, vem um pastor da igreja de Santa Cruz, todo mundo fala tal com não sei o quê, eu bato o pé e digo, não quero, eu não amo mais, eu não quero ficar. Ok, então eu vou me separar. Eu me separo, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Se eu tomo uma decisão dessa, e amanhã eu procuro me relacionar com outra pessoa, o que a Bíblia está querendo dizer? Que eu estou cometendo o quê? É isso que a Bíblia está querendo dizer. Se eu tomar uma decisão como essa, o texto diz que eu estou em adultério. Olha como é que a Bíblia é radical. A Bíblia está dizendo que numa situação como essa, eu nunca deixei de ser uma só carne com a minha esposa. O que está sendo quebrado aqui é uma questão de protocolo e também de pacto. Mas eu ainda continuo uma só carne. Então, não só eu estou cometendo adultério, mas quem casar comigo está fazendo o que também? Cometendo adultério. Então, é isso que o texto diz. E aí ele vai dizer assim, ó. Ele diz, quem repudiar a mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E vai dizer, e se ela repudiar o marido, porque tanto vai para um, como vai para outro. Ele vai dizer, se ela repudiar o seu marido e casar com outro, o que está querendo dizer? Comete adultério. O que Jesus está defendendo aqui? Que casamento é indissolúvel. Casamento é indissolúvel. Casamento na mente de Cristo aqui. E que bom que é Cristo que está falando. Porque Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente o quê? Homem. Ele não é menor do que Deus. E ele não é maior do que os anjos. Cristo é o próprio Deus. Ele é o autor supremo dessa instituição. Então, quando ele diz que o casamento é indissolúvel, ele está dizendo que o casamento deve ser para toda a vida. Amém, meu irmão? É uma união permanente. No projeto de Deus, o casamento é indissolúvel. O que Jesus está querendo dizer aqui é que ninguém tem autoridade para se separar, para separar o que Deus uniu. Marido e mulher devem estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade e na adversidade. Isso não é palavras protocoladas. O marido deve estar junto com a sua esposa em todos os momentos. Não é nos momentos bons, não é no momento da vaca gorda, é no momento da vaca magra também. Tem que estar junto. Só a morte vos separa. Romanos 7:2, 1 Coríntios 7:39. O divórcio é uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Não há divórcio sem dor.
Não há divórcio sem trauma. Não há divórcio sem ferida. Não há divórcio sem vítima. É impossível rasgar o que o marido e a mulher se tornaram uma só. O divórcio é você rasgar uma carne. Você não tem ideia, não. Às vezes a gente acha que o divórcio é simplesmente ir para o cartório e tarará. É não. O divórcio é você rasgar. Vocês eram duas carnes diferentes. Quando vocês se uniram, o texto diz que vocês viraram uma o quê? Só carne. Então o divórcio, sabe o que é? É você rasgar. É você rasgar. É você quebrar um pacto, uma aliança. É isso que o texto está dizendo. De forma muito clara. E a gente não pode fazer isso. Embora a sociedade moderna esteja fazendo uma apologia ao divórcio, os princípios de Deus não mudaram. Embora a Bíblia diga que não deu certo não, separa. É muito interessante. Sabe o que, é que as pessoas dizem? Ah, mas eu me separei porque o meu amor acabou. Não dá para viver com aquela mulher, não dá para viver com aquele homem, eu me separei. Aí você vai se aconselhar com o ímpio, aí o ímpio diz mesmo assim, mas você tem que ser feliz. Olha que coisa. Procure outra pessoa. Seja feliz. Onde é que está dizendo isso? A Bíblia diz que os princípios de Deus não mudaram não, viu? O princípio de Deus é o mesmo. Aquilo que ele falou não muda e jamais mudará. É só até que a morte vos separe. Veja que esse é um tema que as pessoas não ficam satisfeitas com a resposta do Senhor. Eles continuam no verso 10, 12, verso 10, 11, 12. E de forma resumida, Jesus está aqui dizendo que um homem não pode se separar por motivos banais e casar com outra pessoa. Está em adultério. Assim serve tanto para o homem quanto para a mulher. Se houver relações sexuais ilícitas, que é adultério, Paulo vai tratar sobre isso. Jesus vai tratar sobre isso. Se houver relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério no casamento, então pode haver separação. Porém, nesse caso, mesmo que você seja traída, mulher, e mesmo que você seja traído, homem, nesse caso aqui, o Senhor está dizendo que Moisés estava dando carta de divórcio por causa da dureza do coração. Porque o que é recomendado? É separar? Não, é perdoar. Aí você diz mesmo assim, mas está danado não, pastor. É muita coisa. O senhor acha que se eu for traído ou traída, eu tenho que perdoar? Com base no que o senhor está falando sobre isso? Pois com base naquele que é o modelo para o nosso casamento. Quem é? Jesus. Quando ele se relacionou com você, nós estávamos sujos. Pecador. Sabe o que ele fez? Ele nos perdoou. Se alguém trair você, o recomendável é que você perdoe. Se houver algumas relações, nesse caso aqui, deve haver perdão. Esta é a afirmação da Sagrada Escritura. A base do nosso casamento deve ser Cristo. Esse texto nos ensina que Cristo não tem várias noivas não, viu? Então, o casamento é monogâmico. Cristo não concorda com poligamia. Sabe por quê? Porque se o meu casamento aponta para o grande casamento, eu preciso dizer que Cristo não tem várias noivas não, viu? Cristo só tem uma noiva. E por que tem crente querendo ter mais? E por que tem crente querendo cobiçar o que não é seu? Cristo, ele diz que só tem uma noiva. E se o meu casamento aponta para ele, eu só tenho que ter uma noiva. Cristo se contenta e está altamente satisfeito com a sua noiva. Então você, marido, e você, mulher, contente com aquilo que Deus lhe deu. A noiva de Cristo é dele. E você, mulher, é do seu esposo. E seu esposo é seu. Contente-se com isso.
Devemos sempre olhar para Cristo. Alegre-se com o que Deus lhe deu. Ele é carne da sua carne e osso do seu osso. Quando eu olho para o casamento e para Cristo, eu percebo que Cristo protege a sua noiva, sim ou não? Cristo protege a sua igreja, sim ou não? E a sua igreja é o quê? Noiva. Então você, marido, tem que fazer o quê? Proteger a sua noiva. Porque você é descrito na Bíblia como cabeça da igreja. Cabeça da igreja não, cabeça da sua mulher. E Cristo é o cabeça do quê? Da sua noiva. Se Cristo protege a sua noiva, proteja também a sua família. Cristo cuida da sua noiva. O que é que você tem que fazer? Faça o mesmo com a sua família. Cuide da sua família. Cristo está unido com a sua noiva. E assim, ele nunca pensa em nenhuma outra, a não ser estar mais perto dela. Cristo auxilia a sua noiva. Homem, faça isso também. Auxilie a sua esposa. E esposa, faça o mesmo com seu esposo. Portanto, se eu fosse resumir esse texto aqui, eu diria: nunca pense em repudiar, rasgar, amputar, separar aquilo que Deus uniu. Nunca ouça o que não é evangelho. Nunca ouça o que não está na Bíblia. Se eu fosse dizer outra coisa aqui, eu diria o seguinte: preste atenção aqui vocês. O texto vai dizer que Cristo, olha o que é que diz aí o verso de número 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e... Quem foi esse homem e mulher aqui? Adão e Eva. É muito interessante que, veja, o texto diz que aquela mulher era carne da sua carne e osso dos seus ossos. Eva veio da onde? Da costela dele. Era dele. Era igual a ele. Participava do mesmo pacto, da mesma aliança. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui. Sabe o que esse texto nos ensina? É de que Jesus não tem comunhão. Escuta isso aqui. Jesus é o modelo do meu casamento. Jesus não tem comunhão com o ímpio. Jesus não compactua com o ímpio. Jesus não se casou com o ímpio. Jesus não vai levar os ímpios para o céu, para as bodas do Cordeiro. Ele vai levar quem, gente? A sua noiva. Então ouça isso aqui que eu vou lhe dizer. Se vocês estão querendo namorar, nunca escolha aquilo que não é de Deus. Eu quero ser mais claro. Julgo desigual não é o padrão de Deus. Namorar e casar com quem não é crente, com quem é ímpio, não é o padrão bíblico. Quer um exemplo? Eu posso lhe dar vários, mas eu só vou lhe dar só esse que para mim é suficiente. Você sabe que houve um dilúvio na Bíblia, não sabe? Você sabe que esse dilúvio está lá em Gênesis, não sabe? Que Deus acabou com a terra debaixo d'água, vocês sabem? Vocês sabem por quê? Porque os filhos da aliança estavam se deitando com os ímpios. Estavam se relacionando com quem não é crente. Deus, quando viu aquilo, sabe qual foi a frase que ele disse? A frase que deixa todo crente com a cabeça bugada. Sabe qual é? Eu me entristeci, ou melhor, eu me arrependi de ter feito um homem. Por que ele se arrependeu? Na verdade, a palavra ali não é arrependeu, é se entristeceu, né? Por que ele se entristeceu? Porque o homem estava se relacionando com aquilo que não é dele. Parece tentador. Porque eu sei que existem muitos ímpios que são ótimas pessoas, que são pessoas de boa índole, que têm uma vida ética interessante, mas se não pertence ao filho da aliança, se não são filhos do pacto, você não tem autorização nenhuma de se relacionar. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Você quer se relacionar? Então leia capítulo 7 de 1ª carta de Coríntios. Leia. Sabe o que é que ele vai dizer lá? Se você quer se relacionar, esteja pronto para as consequências, que são drásticas. Imagine, você se relaciona com uma pessoa que é católico.
Pensou agora? Pense agora. Me relacionei com um camarada católico. Um camarada tão bom. Beleza. Você sabe que ele é católico. Show. Ótimo. Se relacionou com ele. E aí você se casou com ele. E aí você teve o quê? Filhos. Olha que coisa boa. Você teve filhos. Só que você diz assim, eu quero consagrar o meu filho aqui na igreja. Porque o pastor disse que, olha, tem que consagrar, porque é bíblico. Aí o camarada que é católico, ele diz assim, ó o dedinho, consagrar não. Tem que batizar na igreja católica. Como é que tu resolve isso? Como é que resolve? Só que antes você quer casar. Não quer casar? Aí você diz assim, eu quero casar com a bênção do Senhor. Quero casar na igreja. E aí você diz assim, eu quero casar. E é um sonho entrar de véu e grináurea e coisa desse tipo. Eu quero entrar dentro da igreja. E aí o marido diz assim, joia, que coisa bonita, vamos entrar. Mas eu quero casar na igreja lá. O pastor lá tem que orar por mim. Aí você diz, mulher, eu quero casar na igreja. Lá que o pastor vai orar por mim. Aí o camarada diz, mas eu quero também a bênção do padre. Vamos casar também na igreja católica. Como é que faz? Vai fazer 2 casamentos, é? Já imaginou? Casamento. O que você tem que entender é que se você deseja entrar numa instituição, você precisa perguntar, Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor deseja? Qual é o caminho que o Senhor deseja que eu trilhe? Porque o relacionamento não deve ser saudável para você. Muitas vezes eu escolho me relacionar com uma pessoa porque aquele relacionamento está fazendo bem para mim. Só que o relacionamento não é algo que deve fazer bem para mim. Deve glorificar a Deus. Então, se você é um cristão e se você é uma cristã, você deve entender que a sua vida deve ser para a glória de Deus. E como é que eu sei disso? Paulo vai dizer, que comais, que bebais, ou que façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de quem? De Deus. Mas se você deseja um relacionamento misto, eu faço como Herodes, foi ele que disse isso, não sei. Eu estou limpo do sangue de vocês. A Bíblia está sendo pregada. Casamento é o que a Bíblia diz, não o que eu quero. O texto diz que eu devo me relacionar com aquilo que Deus me direciona. Agora, isso aqui vale também para aqueles que procuram um relacionamento dentro da igreja. Não é porque o caboclo anda com a Bíblia debaixo do braço, ou a mulher anda com a Bíblia também debaixo do braço, que você vai se encantar que está tudo certo. Não. Tem que ter vida. Você tem que ver se tem sinais. Sabe o que a Bíblia diz? Que é pelas árvores que você conhece o fruto. Olhe bem. Perceba bem se as pessoas têm característica de uma vida cristã. Se amam o Senhor, se ama a sua santa palavra, se ama o santo culto, aí você deve se relacionar. Você deve ver se essa pessoa ama mais o Senhor do que você. Porque se não, cuidado. Porque existem muitas pessoas dentro das igrejas que são ímpios, disfarçados de lobos, viu? Ímpios, disfarçados de lobo não, disfarçados de ovelhas. Ímpios, disfarçados de ovelhas. Estão ali, levantando as mãos. Oh, Senhor, eu te amo. Estão ali, Senhor, e tal, com não sei o quê, mas a vida é uma vida ímpia. A vida é uma vida suja. A vida é uma vida desagradável ao Senhor. E o Senhor está mostrando muitas vezes para a gente, mas a gente quer. A porta está se fechando, mas a gente quer abrir. O Senhor está fechando a porta e a gente está lá, botando fechadura, está botando lá aquele negócio e está querendo abrir a porta. Não, o Senhor está mostrando. O Senhor está dizendo, não, isso aqui não vai por aqui não, que você vai se estrepar. E a gente vai andando, vai andando, vai andando. Então, isso aqui não é uma palavra só para, às vezes, eu vou procurar um namoro, ou uma namorada, ou um namorado lá fora, mas também serve aqui. Se você for escolher, seja criterioso. Totalmente criterioso. Eu tenho uma filha, viu? E a minha filha é filha de um obreiro que conhece a Bíblia. Não vai ser qualquer um que vai vir com conversa bonita para conversar, não.
Não estou querendo que conheça a Bíblia, não. Mas tem que ser crente. Parece absurdo isso que eu estou dizendo, né? Mas nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que parece é. Amém? Amém, meus irmãos? Eu quero terminar contando uma história. Eu penso que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Numa região bem remota uma região, um rapaz e uma moça se apaixonaram e se casaram. Escuta essa história que você vai achar interessante. Numa região remota, um rapaz e uma moça se apaixonaram e se casaram. Viveram felizes por um bom tempo. É sempre assim, né? Até os problemas chegarem. E chegam, viu? E começaram a ver os erros um dos outros nas pequenas coisas. É sempre assim. Tu tá errado. É sempre assim. Começaram a ver os erros nas pequenas coisas. E ele acusava a sua mulher de gastar muito no mercado. Será que tem crente aqui que pensa assim? E ela acusava ele de estar sempre atrasado nas coisas. Será que tem gente aqui que pensa assim? Não passava um dia sem discussão sobre dinheiro. Todo dia eles discutiam só por causa do dinheiro. Não passava um dia sem discutir por causa do dinheiro. Sobre o trabalho doméstico e sobre amigos. Olha a discussão desse povo. Dinheiro, trabalho doméstico e sobre amigos. Às vezes, ficavam tão bravos que gritavam, berravam e iam para a cama sem se falar. Eu não vou perguntar se alguma vez você já fez isso, porque eu vou deixar você meio triste, né? Mas você sabe que possivelmente você já foi para a cama sem se falar com o seu amado. Ele virava para você, você virava o rosto puroso, entronchava a boca, ele ligava a luz e você estava fazendo caras de boca. Não sei. Bom, eles saíram e as coisas só pioravam. Depois de alguns meses, depois de alguns meses, ela achou que não aguentava mais aquilo e procurou um velho sábio para pedir um conselho. Por quê? Perguntou ele. Há menos de um ano que se casaram, eu não amo mais o meu marido, disse a mulher para o sábio. Por quê? Há menos de um ano eu não amo mais o meu marido. Sim, eu amo, mas as coisas não estão indo bem. O sábio disse, como assim? Brigamos muito, ele faz coisas que me irritam, deixa a roupa espalhada em toda a casa, corta as unhas do pé na sala e deixa pelo chão, chega tarde em casa e sempre que eu quero fazer alguma coisa, ele quer fazer outra, não conseguimos fazer nada junto. Entendo, disse o velho sábio, juiz. Talvez eu possa lhe ajudar, disse ele. Eu conheço um remédio mágico que vai fazer vocês se darem muito melhor. E se eu lhe der esse remédio, vai parar de pensar em divórcio? Ela disse, sim. Qual é o remédio? Me dê. Ele disse, calma. Para fazer o remédio, preciso de um fio de cauda, da cauda de um grande leão que vive perto no rio. Tem que trazer esse fio para mim, porque eu vou fazer um remédio com esse fio. Ela disse, como é que eu vou conseguir isso? Aquele leão selvagem, ele vai me matar. O velhinho disse, nisso eu não posso lhe ajudar. E abanando com a cabeça. Entendo de muitos remédios, mas esse aí eu não entendo de nada, não entendo de leões. Você vai ter que descobrir um meio e vai ter que tentar. A jovem esboçou refletir longamente. Ela amava muito seu marido e o remédio ia salvar aquele casamento. E ela resolveu buscar o pelo daquele leão. Na manhã seguinte, ela foi a um rio e se escondeu atrás de uma pedra. Pouco tempo depois, o leão veio, bebeu a água. Quando viu as patas enormes, ela ficou se tremendo de medo. E o leão abriu a boca, mostrando os seus dentes afiados, e ela quase desmaiou. Então o leão deu um rugido e ela saiu correndo para casa. Mas na manhã seguinte, ela voltou para o rio. Trouxe um pedaço de carne, bem fresco. Deixou a carne no capim, lá na margem, 200 metros do leão. E ela ficou escondida atrás da pedra enquanto ele comia. No dia seguinte,
ela voltou e deu um pedaço de carne, mas agora foi com 100 metros. No outro dia, pôs a carne, 50 metros do leão. E não se escondeu, e agora o leão estava comendo na mão dela. Assim, cada dia chegava mais perto do leão, até que um dia chegou tão perto que pôde dar-lhe a carne na boca do leão. No outro dia, o leão veio comer em sua mão, tremia ao ver os dentes enormes, rasgando a carne, mas tinha mais amor ao marido do que o medo do leão. E muito lentamente ela abaixou-se e arrancou o fio do pelo da cauda daquela fera. E ela voltou correndo para o juiz. Olha aqui, eu trouxe o pelo do leão. E o velho pegou o fio, examinou atentamente. Foi muita coragem, viu? Disse ele. Eu preciso... E você precisou de muita paciência, não foi para fazer isso? Ela, sim. Agora me dê um remédio para salvar o meu casamento. O velho disse, você já tomou o remédio. Como assim? O Senhor me prometeu um remédio, eu arrisquei minha vida para isso. Aquele velho sábio disse, calma, moça, paciência. Não me peça para ter paciência. Eu quero um remédio que você prometeu. Eu não estou te pedindo para ter paciência. Estou dizendo que o remédio para o teu casamento é paciência. A mesma paciência que você teve para conseguir pegar um pelo na cauda daquele animal selvagem. Em outras palavras, foi fácil ela pegar aquele pelo? Mas ela teve o quê? Paciência. Você não tem? Peça a Deus. Ele vai te dar muita paciência. E Ele vai saber como te conduzir da melhor maneira possível para que o nome dele seja glorificado em todas as nossas ações. Fique de pé e vamos orar.